aqui! E aí, minha rapaziada? Pessoal, hoje a gente vai trazer um papo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais filosófico, que o meu convidado foi uma indicação do nosso amigo Flávio Patuta. Ele falou assim: Vaguinho, vai entrevistar esse meu amigo, que ele tem muita história para contar, e, e vai ser um papo bastante interessante para vocês. Não tive dúvidas, segui o conselho de Flávio Patuta e foi atrás. E hoje, Samba para a Vida, Alô Mundo, tem a honra e a satisfação de trazer Gabriel Dias, jornalista. Pô, obrigado, Vaguinho. Muito obrigado pelo convite rápido. Hoje mesmo a gente se conheceu, se falou, e é um prazer estar aqui de verdade, cara. Obrigado pelo convite. Vamos lá contextualizar a galera. Estamos falando de um jornalista, mas um jornalista é um sambista. Quem é Gabriel Dias? Cara, eu sou jornalista, amante do samba e muito grato a ele. Assim, eu acho que sobre isso, você me conheceu a partir da minha matéria no UOL, de samba, que eu falei um pouco de como o samba está registrando a pandemia atual. Eu acho que essa matéria foi a consolidação da minha paixão e meu agradecimento por esse gênero que me fez crescer muito. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos, 24 anos, fiz agora. é, Tenho 24 anos e, enfim, sou da Barra da Tijuca, um bairro nobre aqui no Rio de Janeiro. Então, tinha tudo para ter uma vivência longe do samba, mais perto do rock, enfim, de várias outras coisas. Mas cresci com minha mãe saindo para trabalhar, meus irmãos indo para estudar, e cresci com uma babá negra, Gabriela, me ensinando tudo e ouvindo tudo. E, enfim, sou muito grato a ela também. Meu TCC de jornalismo, o agradecimento é para ela. E ela que me ensinou tudo. Eu ficava do ladinho dela, ela passando roupa, ela ouvindo no radinho de pilha, Pixote, Sorriso Maroto, tudo isso. E eu cresci com essas influências. Ela ia para os aniversários da minha família, todo mundo brancão, e ela botava os funks dela, ela botava os sambas dela e dançava. E foi essa cultura que eu tive, ainda bem que eu tive, é, lógico, uma mulher negra dentro de uma família nobre. Isso é um retrocesso histórico, mas consegui ter esse contato e por isso eu acho que eu tenho essa dívida com ela e com o samba, e estou sempre estudando. Então, acho que é isso, cara. Ela me ensinou não só o samba, mas também religião. Ela era espírita e ela recebia santos, eu conversava com os santos. Então, para mim, que eu estudei em colégio particular e em colégio católico, eu ia pro colégio com aquele segredo, assim, caraca, eu tô falando com o santo em casa e ninguém sabe desse meu mundo que eu tenho na minha casa. Então, ela me ensinou muita coisa, muito da cultura dela, e por isso que eu estudo bastante, porque eu não sou do meio, né? Então, eu tento chegar de outra forma. Eu também sou um entusiasta por estudar samba. A gente tem essa história centenária aí. E assim, a gente não pode. Você falou do retrato aí da empregada negra numa casa branca, um retrocesso histórico, mas era o retrato do nosso país até pouco tempo atrás. Até hoje ainda acontece isso, a empregada Até hoje, ó. no, no palácio, né, digamos assim. E estudar samba, acho que sobretudo é estudar a cultura negra, a cultura preta do Brasil, a cultura preta desse povo que foi tirado da sua terra para ser jogado numa outra terra desconhecida. Acho que antes de tudo, o samba fala sobre isso, sobre uma história de um povo. Não sei o que Sim. você acha disso. Não, total. Samba me ensinou a ver, a viver, a ouvir. Tinha tudo para ser um cara muito mesquinho. E com o samba eu comecei a reparar. Depois eu comecei a tocar na noite.
comecei a reparar os cantores negros cantando em festa de Zona Sul, em festa de gente bacana, né? Então, esses espaços, a ocupação desses espaços, o samba me ensinou a olhar para isso, ver onde o corpo negro está ocupando, onde ele é aceito, onde ele não é aceito, e, e como eu, como uma pessoa branca, posso fazer alguma coisa para mudar essa dinâmica no espaço, mas ele me ensinou a ver, a ouvir, a sentir, me deu sensibilidade. Então, acho que a obra, a entrevista, a reportagem que você leu, foi algo que me deixou muito feliz, porque está toda a minha vivência ali também. Vamos falar dela, então. No assunto, vamos falar dela. Como é que foi a concepção para você iniciar esse trabalho? Porque acredito eu que não deve ter sido um trabalho pequeno, porque você vai remontar lá ao Carnaval de 1919 para desembocar aqui na pandemia de Covid-19. Como que se deu primeiramente a concepção da ideia para você começar esse trabalho? Uhum. Cara, é, eu já estava vendo algumas notícias, várias notícias saindo sobre o Carnaval de 1919, falando que foi o maior carnaval da história. E saiu alguns textos sobre isso. E eu comecei a ler, mas sem nenhuma pretensão de pensar em alguma matéria. Eu comecei a ler porque eu me interesso pelo assunto. Aí eu vi que no livro do Rui Castro, Metrópolis à Beira-Mar, ele cita um samba, que ele fala... Ele só cita um samba que foi registrado nessa época. Esqueci o nome do autor, mas ele fala: se tem medo da gripe, não vem à festa da Penha. Alguma coisa nesse sentido, não lembro da letra agora. Mas ele brinca com essa situação. Beleza, li algumas matérias sobre isso, isso ano passado, fechei. Aí comecei a ouvir o disco do Pedro Miranda, chamado Vontade de Sair, e que tem a música que dá o nome ao disco, é isso: que vontade de sair a procurar. Uma música linda. E eu comecei a ficar muito emocionado, aquilo me arrepiar. Aí, beleza. Ouvi depois o lançamento do Douglas Lemos, um sambista novo aqui do Rio de Janeiro, que interpretou algumas canções do Moacir Luz no disco Retrato em Exposição. Acho que esse é o nome do disco. Retratos em Exposição, não sei, mas tem essa música chamada Retrato em Exposição, que ele fala do batuque na janela, o disco todo tem algumas passagens falando do isolamento, das pessoas batucarem na janela, das pessoas usarem máscara, de uma rua da solidão. E fiquei pensando, cara, o Moacir Luz, que sempre retratou o movimento da cidade, como é que deve estar sendo para ele registrar esse isolamento, a cidade vazia. Aí depois corta ouvir o disco da Martinália, que tem uma música chamada Novo Normal, o último dela agora. Eu Sou Assim Até Mudar, se eu não me engano o nome do disco. E tem uma música chamada Novo Normal, que é do Xande de Pilares, com mais uma pessoa. E eu falei, cara, eu acho que tá aí. Quero falar com essas três pessoas, assim, no mínimo. Martinália, Pedro Miranda e Douglas Lemos, para falar sobre como é escrever nesse atual momento. Aí eu comecei a pensar no como essas pessoas estão deixando essa mensagem de respeito ao isolamento, respeito a, ao momento atual, falando de luto, no, nesse atual cenário de desgoverno, de o governo que não respeita isolamento, que não respeita máscara, que não respeita a vacina, a ciência. Então,
a gente está falando de um samba de mensagem, de um samba educacional, sim. A gente, o samba hoje não está no topo das paradas, mas para quem ouve, sabe que os autores estão se esforçando para deixar uma mensagem de respeito ao isolamento. Aí eu lembrei das matérias que eu li sobre o 19, falando do sarcasmo, de brincando com a doença. Aí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa nesses 100 anos de mudança do samba. Como a gente deixou de ser sarcástico e como a gente passou a respeitar isso. Eu acho que é muito da trajetória, porque em 1919 o samba era marginal, totalmente marginal. Então, você ser sambista, você era caçado, você era preso. E o samba passa por um processo histórico que muita gente estuda e não serei capaz de resumir aqui, mas passa por um processo histórico de ele vira identidade nacional na época do Vargas, então passa a ser o símbolo do Brasil no exterior. E temos hoje, depois desse processo em que o samba é uma entidade, por mais que no topo das paradas esteja tocando pesadinha, sertanejo, eu acredito que no futuro o samba vai ser o documento histórico. As pessoas vão olhar para o samba e vão falar, cara, vou estudar o ano de 2021 a partir dos sambas, porque ele é documento. Por causa de todo esse processo de construção da nossa identidade a partir do samba. Então eu comecei a pensar nisso, de como a gente mudou do sarcasmo ao samba de mensagem, ao samba educacional, assim, que é muito importante hoje no atual momento que a gente está vivendo, que ninguém está respeitando nada. Aí pensei nisso tudo, elaborei a pauta e fui para a guerra, assim, bater nas assessorias, nos artistas, para ver quem topava falar. Aí conheci... E é bom que um artista vai puxando o outro. O Pedro Miranda me falou do Moisés Marques. Aí eu comecei... o Moisés Marques tem uma live só de canções feitas na quarentena, que é linda. E ele tem um samba que ele fez com a Tereza Cristina, chamada Gatilho. E a Tereza Cristina também é uma mulher que está se movimentando para documentar o atual momento por meio de lives. E aí eu vi que ela está se movimentando também para documentar através de sambas, com esse samba que ela fez em parceria com o Moisés. Aí, cara, fechou. Tem tudo perfeito, né? Os personagens. E conheci o Davi Butter, que é o pesquisador do Carnaval de 1919, que foi um amor de pessoa, uma pessoa muito solidária. E que o que é mais maneiro é quando a pessoa que você vai entrevistar brilha o olho junto contigo, assim. Aí o Davi brilhou, assim, cara, que pauta foda, que maneiro que você está fazendo. Ele me ajudou bastante, assim, cara, tem vários outros sambas dessa época, ele é uma enciclopédia, parece que ele viveu 1919. Ele, cara, tem o samba do bloco Misericórdia, que as pessoas cantavam assim na rua, ele cantava. Cara, você tava lá, não é possível. E ele me deu todo esse acervo dele, porque ele tá para lançar um livro sobre o Carnaval de 1919, e falou assim, cara, além de olhar para o samba urbano, olha também para o samba canção, o samba do sambódromo do ano que vem, porque vão ter escolas que vão desfilar com esse tema do Carnaval de 1919. Aí é isso, acho que eu entrevistei os sambistas urbanos e porque muitos deles, como o Moacir Luz, que escreve samba urbano e também escreve samba para mangueira. Então esses personagens vão se construindo no texto para tudo ficar redondinho assim. Aí eu fiz todas as entrevistas e o difícil é só lapidar, né? Encaixar esses personagens para contar essa história e ter ficar redondinho, né? Dentro dessas pesquisas aí, qual que foi o samba que você mais se encantou, que mais conseguiu para você transmitir a ideia de
de passar essa pandemia de uma forma de trazer uma mensagem de consciência, uma mensagem de esperança e uma mensagem de alegria, sobretudo. Aham. Cara, o samba do Moacir Luz pra Mangueira tá muito bonito. É, ele foi feito em 2019, em 2020. Ainda não tinha esse cenário de pandemia. O enredo já estava pronto desde 2019. Mas como o Davi Butter falou, acho que no ano que vem, quando houver desfile, nenhuma escola vai deixar de registrar esse atual momento que a gente está vivendo. Se não está registrado na letra, vai estar registrado no visual. Esse samba está muito bonito. Eu acho que o personagem que mais me deu arrepio, assim, que quando eu encaixei na história, que deu todo o enlace, foi o Dominguinhos do Estácio, porque ele é um personagem clássico do nosso samba, presente, foi intérprete de sambas históricos, e ele faleceu, teve um AVC, se não me engano, um derrame, e deixou um samba concorrendo na escola que vai ter o tema do Carnaval de 1919. Então, esse era o personagem, assim, de que constrói o início e fecha com ele. Eu acho que quando eu descobri isso, quando eu estava vendo os sambas concorrentes da Imperatriz, Imperatriz? Viradouro. Viradouro, isso. Quando eu estava vendo os sambas concorrentes da Viradouro, eu vi assim, caramba, ele faleceu e deixou um samba lindo, e, e é isso, e o Davi Butter também falou isso, assim, o papel, como é difícil pro escritor de samba enredo projetar um sentimento de felicidade no futuro. Ele está escrevendo um samba no meio da pandemia, pensando no sambódromo cantando feliz. Isso é muito difícil. O cara tá na merda e tem que escrever uma música feliz. O cara tá, sei lá, passando fome em casa, tá desempregado e tem que passar uma alegria para um futuro. Achei essa imagem linda quando ele me falou. E imagino que pro Dominguinhos, não sei como é que ele tava, mas pensar nisso, que ele deixou um samba bonito às vésperas da morte dele, acho que foi quando eu descobri isso, foi o que amarrou toda a reportagem, assim. E foi isso. Eu conversei com o Cláudio Russo, também, que tem vários sambas em várias escolas concorrendo, e acho que eu consegui trazer bem personagens do samba urbano e personagens do samba enredo. O difícil foi escolher, foi parar de escrever. E assim, um detalhe que também que você já vem com o pé na porta dessa matéria. Você já vem falando do seu Nelson Sargento, né? Que a gente não foi devidamente feito as tradições, né? O enterro não foi as tradições que os antigos pretos faziam, que era através do Gurufim. Gurufim é uma festa, né? Zeca Pagodinho. Tem uma entrevista célebre do Zeca no Bial, que ele fala que no enterro do pai dele, falou para a mãe dele ir para outro lado, que aqui é só ficar os cachaceiros, para os caras comer e beber. Que é como se fazia os antigos enterros, né? As pessoas comiam e bebiam nos enterros, porque para a pessoa fazer a passagem em festa, não com dor, né? Então, eu acho que esse retrato, quando você já vem com o seu Nelson Sargento e que ele morreu por conta da Covid, decorrência da Covid, pessoal, mesmo ele vacinado, nenhuma vacina no mundo é 100% eficaz. Então, não se espantem se você vê pessoas que morreram por conta de qualquer tipo de doença, mesmo que essa pessoa tenha sido vacinada por essa doença. As vacinas, elas não são 100% eficazes. Então, é importante fazer esse registro, Gabriel, por conta de que o desincentivo à vacinação
Sim. Então, escolha de vacinas é uma coisa Um que sommelier de vacina. É, até, a gente, né, pessoas até descobriram o significado da palavra sommelier, né? A palavra francesa ficou aportuguesada. é. É uma coisa trágica. Sim, total. Você tem 24 anos, eu tenho 34. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, de escolhas de vacina, vacina A, vacina B, Sim, C. Todas as vacinas são eficazes. E temos que. Acho que o samba tem um papel primordial nisso, que o samba acho que é a grande mensagem para, sobretudo, o povo periférico, o povo de favela, sim. das comunidades. Então, o samba tem que exercer esse papel fundamental. E quando você fala de Tereza Cristina, eu acho que ela foi, sem dúvida, o grande fenômeno dessa pandemia a nível nacional, eu diria. Sim. Eu acho que as lives dela trouxe uma outra visibilidade que o próprio samba não dava a ela, Aham. mesmo ela sendo uma cantora magnífica, o próprio samba não dava essa visibilidade a ela. Então, acho que e o posicionamento dela, acho que é mais importante. Sim. Ah, eu, É, eu creio que foi até ela que tenha falado que o sambista ele precisa encontrar o seu lugar de fato. O sambista ele é político antes de qualquer coisa. Por mais que não fale de partido A ou partido B, ou que não fale de candidato A a candidato B, o samba por essência ele já é político. sim, sim. Foi esse relato dessa experiência que você teve para entrevistar a Teresa Cristina? Cara, a Tereza Cristina, eu não entrevistei ela, foi por meio de assessoria, infelizmente. Mas eu quebrei muita cabeça para fazer perguntas muito pessoais, para que não desse margem para a assessoria responder, sabe? É, então, falei de sambas, do samba que ela fez com Moisés, falei de sentimentos internos que é difícil um intermediário responder por ela. E falando acho que a Teresa Cristina, ela trouxe algo do samba de unir as pessoas e de ser um lugar de debate. Ela recebe o Eduardo Paes e o Tarcísio na live para conversar sobre política. Ela recebe pessoas de diferentes áreas e não une essas pessoas, mas gera a conversa, que está muito difícil hoje em dia. As pessoas não se falam. Então, ela é um canal de conversa, cara, com toda a delicadeza que ela tem, ela cantando sem instrumento nenhum, só no gogó, e chorando, e rindo, e você sai da live, parece que você está vendo uma série, a hora você chora, a hora você ri, é, é um mix de sentimento que ela traz só no gogó, sem instrumento nenhum, que é muito magnífico, assim, isso, eu acredito, não é possível que não tenha alguém registrando tudo isso, porque isso vai ser documento histórico, isso vai ser retrato de tudo que a gente está vivendo. E tomara que alguém esteja salvando isso tudo, que vai ser um acervo bizarro. Mas ela trouxe isso do samba. Você até gosta de ler, você tem aquele livro Mistério do Samba, que, que tem aquele encontro do Pixinguinha com Vinícius de Moraes. É isso que a Tereza Cristina consegue trazer na web 2.0. Assim, ela consegue trazer o diplomata e o periférico para falar a mesma língua. Isso é foda. E ela consegue trazer a tradição do samba. Ela atualizou a tradição do samba, do mistério do samba. Como o samba consegue ser periférico e virar de periferia para a identidade nacional. Ela atualizou esse livro. Então é isso, sabe? E sobre a, o início da matéria que fala de Gurufim, eu sempre achei muito. é, eu nunca fui num Gurufim. E eu sempre li sobre isso. E eu sempre achei muito interessante, assim, de como lida com a morte bem. Você bebe o morto, né? Você
você tá alegre lá no... Você lembra das composições que o cara fez, você lembra de toda a alegria que ele deixou. E quando eu fui conversar com o Moacir Luz, eu perguntei a ele, cara, como é que foi para você não viver o Grufim de tanta gente? Aldir Blanc, cara, irmãozão dele. Eu falei, cara, como é que foi para você não fazer o Grufim do Aldir Blanc? Aí ele, cara, foi muito triste. Eu e Aldir, a gente bebeu no velório da mãe dele. Bebemos doses industriais de cachaça. Ele falando, bebemos doses industriais de cachaça. E eu tenho certeza de que ele queria que todo mundo fizesse isso por ele. Porque ele foi uma pessoa que contou as histórias da periferia e fez as pessoas se identificarem. Contou, fez as pessoas rirem e se identificarem com as suas histórias ali nas músicas. Então, não ter esse ritual é muito triste. E foi a partir dessa fala do Moacir que eu entendi o quanto a morte é um tema muito importante para o samba, sim. E a gente está no momento de 500, mais de 550 mil mortes. Então, o samba está sofrendo, está sangrando e não pode nem rir um pouquinho disso, nem se vingar um pouco da morte, que é o que a gente faz. O cara morre e a gente tem que lidar com essa sensação. E é isso. Eu acho que eu queria entrar com esse pé na porta para mostrar o quanto a morte é importante para o samba, cara. O quanto viver o luto, por mais que a gente cante a dor com o copo pro alto, o samba, para o samba é muito importante o luto. E foi por isso que eu quis começar, assim. O Pedro Miranda falou de uma maneira muito sensível, assim, de, cara, que droga que a gente não pôde fazer o Gorofim do Nelson Sargento. As pessoas realmente, eu que não sou do meio, eu pude ver, as pessoas realmente sentiram o fato de não fazer esse ritual. E aí eu entendi o quanto é importante. E é isso, assim, acho que eu quis retratar um pouco disso e mostrar para as pessoas que não são do samba, como eu, o quanto isso é importante, o quanto essas mortes não são apenas números, são pessoas e todo mundo está sentindo, sabe? É um ritual que faz parte da cultura, faz parte da história desse povo, do povo preto, faz parte do samba. Então, realmente, para mim, foi bem chocante logo começar com esse tema, né? Então, aí já vem à memória o samba do Camunguelo, meu Gurufim, Sim. é automático, né? Vem falando, já vai. Você lê Gurufim, para mim já foi meio que automático esse samba do Camunguelo. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, aí já é uma parte mais artística, foram as ilustrações. Você colocou até o Zé Gotinha dançando com a bailarina. Mas não fui eu, cara. Sim, o que eu digo, a ideia, cara, como é que foi a concepção das ilustrações? Porque elas amarram, né, todo o texto. Uhum. Não, foi uma surpresa para mim também. Eu mandei o texto e mandei mandei as fotos dos personagens e ilustrações da época que o Davi Butter me mandou. Tem muita... Depois eu te mando até. Tem muita charge de revista do carnaval daquela época, que são charges lindas, assim, de um folião deitado no meio da rua e o policial com um cacetete na mão, assim, querendo acordar o folião, tipo... várias imagens desse carnaval que foi sem fim, que as pessoas realmente quase morreram de cirrose, praticamente. Então, eu mandei várias imagens para eles, e essa matéria está pronta há 2 meses, cara.
E eu sempre dava um alô para a editora. Pô, e aí, você tem alguma previsão de quando vai sair? Aí ela, não, eu tô aguardando a equipe de arte. Aí eu, pô, beleza. Não sei o que que eles estão aprontando lá. Aí, toda semana mandando para ela, olha, se nada acontecer, vai sair no dia 19. Aí saiu, e a minha surpresa foi tanto quanto de todo mundo, assim. Eu, cara, que material lindo que vocês fizeram. E foi manchete do UOL.com, foi uma das principais matérias lá do UOL. E, pô, para mim foi incrível, assim, foi muito legal se debruçarem sobre o texto dessa forma, assim, porque eu botei uma carga energética minha, foi um processo que eu gostei muito de ter feito, eu me botei muito nesse texto, e muito legal ver que eles se debruçaram também, se interessaram, tocaram eles de alguma forma, e fizeram artes incríveis, cara. Eu depois fui caçar o Instagram de cada um deles, e falei, cara, muito obrigado por vocês terem feito isso, que essa matéria não seria nem metade sem essas ilustrações, assim, tá muito bonito. Dando os devidos créditos, parabéns, Marcos de Lima, quem fez as ilustrações. Cara, é porque, é como eu falei, é incrível porque ela amarrou todas as pontas do que você veio desenhando dentro do seu texto. Então, as imagens elas vão se amarrando, né? Tem. Como está sendo, como está escrito. E você encerra com o maior carnaval da história, de 1919, foi uma resposta à morte. O contrário da morte é festa, não é vida. Luiz Antônio Simas. Se Deus quiser, vai estar aqui em breve, Sim. contato com o professor Simas já. Então, muito em breve, acho que ele vai estar por aqui com a gente também. Como é que é para você esse retrato dessa frase do professor Simas, que a contrário de morte é festa, não vida? Cara, esse texto me deu esperança também, né? Porque eu também sou humano, então perdi pessoas na família de Covid, e, e fazer esse texto, entrevistar todas essas pessoas, falar de Gurufim, entrar nesse lugar de agradecimento ao samba, de, por ele ter me moldado meu olhar. Eu fechei esse texto com o olho muito marejado, assim, de verdade, porque eu estou muito ansioso, eu quero muito trabalhar no carnaval do ano que vem. Quero muito registrar. Eu acho muito importante isso do jornalista, de registrar a história presente. E eu quero muito, não sei como, sei lá, fazer crônicas do carnaval do ano que vem, ir para a rua e só escrever. Quero muito trabalhar de alguma forma, porque vai ser histórico. A gente está com muita sequela, a gente está muito mal da cabeça, do corpo, de tudo. E vai ser um ambiente, eu acho que vai ser muito agressivo, sabe? Eu acho que vai ter tudo muito à flor da pele. Por mais romântico que seja o texto, vai ser de muita desordem, o que é bom, mas vai ser agressivo também. Eu acho que o carnaval pode emendar tipo, manifestações estilo 2013, sabe? A partir do carnaval pode vir um cenário de manifestações por causa dessa agressividade que eu sinto que vai ter, sabe? Mas é isso, e tem que acontecer, porque o que a gente está vivendo, a gente tem que. Vai ser um momento de muito extravasamento, né? Então eu sinto que a festa vai se linkar com algum momento de luta no ano que vem. Eu sinto isso.
É uma frase bem, que eu acho que põe para a gente parar e analisar, né, o, qual o sentido nosso enquanto ser humano aqui na Terra, né? Então, eu não conhecia essa frase do professor Simas, e ela me pôs para pensar, realmente, qual que é o nosso lugar de fato? A gente Sim, está aqui para quê? sim. E a festa é o quê? É comemoração? É. Para que serve a festa, né? Que sentido que tem a festa? É de se pensar. Reflitam, pessoal. Gabriel, estamos caminhando aqui para os nossos momentinhos finais, mas antes da gente concluir, você falou lá no começo, lá, que a sua faceta de cantor da noite. E você me mandou uma bela canção, uma bela música sua, Bandeira. Conta um pouquinho pra gente. Pô, isso de música é um braço que eu estou descobrindo também. Sim, já tocava na noite, eu tive grupo de samba, pagode, sempre gostei de cantar, fazer aula de canto, mas pude parar um pouco de beber e juntar uma graninha nessa, nessa quarentena e conseguir investir, né, transformar esse hobby, consolidar um pouco mais esse hobby. E pude gravar essa minha primeira música autoral, Bandeira. Estou gravando mais duas. Sempre tateando o samba com o tamborizinho no fundo, um pandeirinho, mas nunca mergulhado no samba, porque eu acho que também não é o meu lugar. Eu sempre tenho esse cuidado, mas são influências que eu tenho e, enfim, tô adorando me aventurar nisso também. Vou deixar aqui, pessoal, na descrição, o link da música Bandeira também, assim como o link da manual. Gabriel, caminhamos aqui os nossos momentos finais, mas aqui no Alô Mundo, o convidado não se desfaz de mim tão rápido. A gente divide esses momentos finais em três partes. Primeira dela, se você tivesse o poder da caneta, qual o verso de samba que você gostaria de ter composto? Cacete, eu não tava esperando por isso. É... Cara, pro atual momento, verso, eu acho que qualquer um do Bêbado e Equilibrista. Eu acho que quando ele fala do irmão em fio, tanta gente que partiu, acho que seria esse. Magnífico, João Bosco, Aldir Blanc, James. Segundo momento, Gabriel. Gabriel Dias, qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo, é... amar mais, amar sem olhar quem, e ser muito intenso com tudo. Sempre mergulhar em tudo que você faz. E, para finalizar, os meus agradecimentos. Quando o Flávio me o áudio, não tive dúvidas em entrar em contato. Flávio, além de ser um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa. E quando eu tive acesso à, à sua matéria, eu pude ver a sensibilidade de um artista, a sensibilidade de um compositor, a sensibilidade de um músico, a sensibilidade, enfim, de quem vive o samba. Então, não se espante, seu lugar é no samba também. Seu lugar é no samba, assim como é no jornalismo, assim como é onde você quiser. E, e para mim foi acho que talvez a maior síntese do atual momento que a gente vive é que muito se fala de pandemia, de ajudar, de não ajudar, mas talvez um texto tão reflexivo quanto o seu, que faz esse vínculo com a história, faz esse vínculo com o samba, talvez tenha sido a perfeita, o perfeito resumo
desse contexto que a gente está vivendo. Então, acho que além de te agradecer por ter aceitado o nosso convite tão prontamente, acho que te agradecer por mais esse registro, porque o samba deve ser perpetuado, deve ter seus registros ao longo da história, que eu sinto falta muito grande, são muito poucos os registros. Os registros do passado a gente já sabe os motivos, talvez a negligência de uma história de uma cultura preta, e então a gente sabe os motivos que fizeram com que o samba chegasse a esse momento com tão poucos registros, mas os registros de hoje não têm motivos. Então, acho que a cada registro, a cada matéria, a cada livro que sai, a cada entrevista que acontece por aí, nos mais variados programas de podcast, programas de YouTube, programas de TV, acho que esses registros têm que sim ser guardados. E a sua matéria é mais um desses registros, que vai ficar para a eternidade, que vai ficar para a história do samba. Então, muito obrigado pelo samba, muito obrigado pela sua obra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pô, cara, eu não vou conseguir terminar. Obrigado você, obrigado por tudo que você falou, obrigado por ter lido e ter compartilhado. Eu boto muito de mim em tudo que eu faço, assim, nada é por dinheiro, nada, quando se trata de escrever, nunca é dinheiro. Então, fico muito feliz porque essa matéria me tocou muito. E o que eu recebi de mensagem carinhosa ontem não, foi muito bonito, assim. Então, há 1 ano e meio, vendo meu pai também, como a gente está aqui por telinha, e ele me ligar e perceber que, como ele falou assim, caramba, como o samba é importante para você. Eu pude mostrar para ele de longe o quanto eu gosto de estudar isso, quanto isso é minha paixão, quanto escrever faz parte de mim. Então, por trás do que está escrito também tem uma pessoa que se emocionou muito nesse processo, sabe? E é isso, cara. Fico muito, muito, muito feliz por tudo. Show de bola. Pessoal, Gabriel Dias, vou deixar aqui para vocês na descrição o link da música dele, Bandeira, e o link da matéria que foi o grande ensejo dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista. Espero que vocês curtem, compartilhem com o pessoal, o trabalho está incrível. Então, e apreciem também as ilustrações da matéria, que, como eu falei, é um complemento de todo o texto que foi feito. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado quem chegou até aqui. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!